Bem-vindo a mais um Vida e Saúde, que bom estar aí com você. Tudo bem, doutor César? Tudo bem, Teru. Bom estar aqui de novo, hein? Que prazer estarmos juntos com você para mais um Vida e Saúde. Vem para cá que esta quarta-feira promete. Nós temos aqui um programa muito especial e necessário para esta época que vivemos. Vamos aqui tratar sobre como enfrentar as crises no casamento. É um assunto difícil, é um assunto que às vezes você vai ali empurrando ali, né? Não quer tratar, não quer encarar de frente, mas hoje você recebe aí na sua casa a gente, o Dr. César está aqui e ele vai falar também sobre como aliviar as tensões na vida conjugal. Olha que oportunidade Deus está te dando hoje. Abraça porque é muito importante você lidar com isso, porque, doutor César, afeta até a nossa saúde física, saúde mental, nosso rendimento no trabalho, Sim. Relacionamento com os filhos, tudo depende desse relacionamento conjugal, né, de certa maneira. É verdade, porque as pessoas podem ter conflitos conjugais importantes e não tem como isso não influenciar no rendimento no trabalho e na paz interior. É isso aí, gente. Então fica aqui comigo, porque hoje nós vamos aproveitar a presença do Dr. César aqui para nos ajudar a pensar num relacionamento a dois, num relacionamento conjugal mais saudável. Eu começo esse programa trazendo mais uma vez um verso da Bíblia. Hoje eu estou trazendo aqui da Meditação Jovem em Verso, do pastor Milton Andrade. Hoje, 15 de março, nós temos o nosso verso para meditação que está lá em Naum 1:7 diz o seguinte: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que nele confiam. Olha a promessa de Deus para você hoje. Não é porque você é bom, não é porque você faz tudo que é certo, que é correto, é porque Deus é bom. É por isso que Ele te protege, é por isso que Ele quer te dar bênçãos e é por isso que você está assistindo Vida e Saúde hoje, não por acaso, porque Ele tem um plano para você. A gente vai ali e volta já, doutor César, com esse Vida e Saúde todo especial com você, tá? A gente te espera. Sobe o som, vem pra cá, você que anda aí pensando no seu relacionamento, no seu casamento, mas as lutas da vida, os compromissos, os próprios filhos, pode ser que talvez você esteja aí empurrando os problemas ou as insatisfações, as incertezas da vida conjugal e hoje é dia de confrontar, é dia de saber como é que você pode lidar melhor dentro do seu casamento, pode extrair o melhor desse relacionamento. Olha só, eu quero sua participação aqui, respondendo a nossa pergunta do dia. Usa o QR Code aqui na sua tela, usa o nosso WhatsApp, que você já salvou aí na sua agenda, para dizer pra gente como é que você enfrenta os problemas na vida conjugal. Você conta? Quer saber? Quer de repente um pitaco do Dr. César aqui, um conselho de peso? Então usa o nosso WhatsApp para mandar a sua dúvida aqui, 12 98266 0004. Como é que você resolve os seus problemas conjugais? Doutor César, tem perfis diferentes, né? Tem casal que vive brigando e tem casal que já não briga mais, que resolve cada um as coisas do seu jeito, mas não está feliz na relação. Como é que eu sei que o meu casamento está precisando de manutenção? Que sinais de alerta eu posso estar deixando passar ou estar apenas ignorando? É uma boa pergunta, o pessoal de casa, com certeza alguns estão vivendo a situação que a gente vai falar, mas sinais de alerta de que o casamento está começando ou está continuando a ter problemas tem a ver com o esfriamento do sentimento. Um começa a não sentir mais aquele afeto como sentia antes, o diálogo vai ficando mais escasso, pode surgir irritabilidade por coisas bobas, pequenas, impaciência entre o casal. Pode haver também alterações na qualidade, na quantidade da vida sexual desse casal, começa a haver mais afastamento, né?
Mas é importante pensar, talvez o sintoma principal é quando um começa a perceber que o sentimento está mudando, que já não tem mais aquele sentimento agradável, né, gostoso, de querer estar junto, de querer conversar. Isso vai ficando mais raro, vai se perdendo isso aí. Então, quando isso começa a acontecer e também essa dificuldade do diálogo, aí são sinais importantes que alguma coisa precisa ser feita ali. Agora, é interessante, doutor César, porque muita gente acaba pensando que porque o amor esfriou, porque já não tem mais aquela empolgação, aquela paixão do início do relacionamento, que o divórcio seria o melhor caminho. A gente tem um dado interessante aqui. O Brasil registrou em 2022 mais de 68 mil casos de divórcio. Mais de 68 mil. É muita gente. É muita gente. Fim da pandemia, o convívio ficou mais intenso para quem precisou trabalhar de casa. Como é que a gente pode pensar em resolução de conflitos de maneira diferente, sem usar o divórcio, né? Às vezes ele é necessário, mas no caso de conflitos no relacionamento, sem usar o divórcio como a primeira opção para resolução? Inclusive hoje de uma década para cá, pelo menos, ou quase 2 décadas, quando estuda terapia de família, terapia de casal e vê as estatísticas, né? A gente vê que a juventude que se casa rompe mais cedo do que antigamente esse relacionamento, né? Eu acho que é muito importante entender que casamento é uma união de 2 pessoas diferentes. Não só em relação ao sexo, né, homem e mulher, mas diferente de muitas coisas. Essas diferenças não aparecem muito quando é o namoro, quando é o noivado, porque tem muita emoção, muito afeto, né? Às vezes alguns casais têm sexo, que mascaram um monte de coisa, né? Então, não se percebe muito que essas diferenças podem ser importantes, precisam ser trabalhadas depois na vida 2. Mas para evitar entrar em divórcio, ou pensar logo em divórcio, tem muita coisa para fazer antes de um divórcio, né? Se é que vai chegar lá, se é necessário isso. E acho que, primeiro de tudo, cada um vai ter que começar a pensar assim, de que as diferenças da família de origem de cada um se repercutem no casamento. Por exemplo, é muito comum uma pessoa casar com um indivíduo que tem a estrutura da família de origem bem diferente. Então, por exemplo, um veio de uma família que tinha muita comunicação, todo mundo se encontrava, se abraçava, se beijava, telefonava e tal, sempre em festa, aniversário. Este que tem muita comunicação na família vai casar com um que tinha uma família, cada um para um canto, né? Sem comunicação. Então, quer dizer, quando casa, parece que encaixa direitinho, mas isso pode começar a ter problema depois. Mais adiante o quê? 6 meses depois, 1 ano depois, 2 anos depois. Por quê? Porque aquele marido ou mulher que veio de uma família que tinha muita comunicação, vai querer o quê no casamento? Muita comunicação, muita participação, casa muito cheia. Parente em casa cheia, né? E o outro que veio de uma família que tinha pouca comunicação, não se falava muito, vai querer mais privacidade, ficar só com o seu cônjuge. Como é que você vai encaixar isso, né? Vai dar B.O. Mas não é à toa que eles se casaram, né? Porque, na realidade, quem veio de uma família que tinha muita comunicação, não tinha privacidade, sentia falta dessa privacidade. Por isso que casou com um indivíduo que tinha privacidade para aprender com ele, né, ou com ela. E aquele que veio de uma família que tinha pouca comunicação, quase nenhuma comunicação, cada um num canto, e só se encontrava em funeral e olhe lá. Por que casou com alguém que tem muita comunicação? Porque sentia falta disso. Então, as diferenças de temperamento, as diferenças de estrutura de família de origem pode servir para unir, aprender ou quebrar e romper. Vai depender de como se vai lidar com essas diferenças, né? Agora, o Dr. César está falando aqui de dois núcleos muito diferentes, 2 famílias, 2 indivíduos, opiniões diferentes. Mas e quando tem um terceiro aí, alguém tentando te ajudar nessa relação? Olha a interação que chegou aqui pra gente, doutor César. Quem tá na tela eu não tô conseguindo, é anônimo, ó, tá bom. Meu casamento sofre interferência da minha sogra, ela não aceita a forma com a qual eu cuido do meu marido e vive me criticando pra ele.
Como é que eu posso agir diante disso? Essa fala, eu não sei se a nossa equipe juntou várias que chegaram aqui com esse sentido ou se é uma fala realmente representativa. Muita gente reclama da sogra, não só a nora, mas genro também. Quando um casal se une, ele precisa, de certa maneira, cortar um pouquinho dos laços de origem, doutor César, sem perder a referência, óbvio. Sim, é verdade. Inclusive, quando o problema, entre aspas, né, gente, de casa, estou botando aspas aqui, tá? O problema da sogra, né, muitas vezes não é a sogra. É o casal que não está conseguindo ter uma coesão, um bom contato, uma harmonia de como que o familiar vai interferir, não só sogra, mas tio, pai, etc. Então, se o casal não consegue chegar num bom acordo em relação a como vai conviver com esses familiares aderentes, né, que estão ali, que é importante a convivência, então esse casal vai permitir que haja interferência, no caso, você está falando de sogra. Você que mandou, obrigado pela sua participação. Olha só, se você combinar bem com seu marido de como e quando que a sogra vai interferir, então, e ele, claro, concordar com você, porque ele tem que estar ligado com você. Ele, abaixo de Deus, você deve ser a primeira pessoa na vida dele, não a mãe dele, né? Porque agora já saiu, como diz a Bíblia, e sai e vai se juntar, ser formar sua própria casa, né? Agora. Então é importante que tomara que ele tenha essa visão, porque às vezes tem algum marido que é muito agarrado com a mãe, ou uma esposa que é muito agarrada com a mãe e casa e leva a mãe junto, leva junto dentro de si e às vezes está sempre com frequência ali essa mãe interferindo. Então, se seu marido tem esse perfil de ser ainda dependente da mãe, você tem que conversar com ele direitinho, sem gritar, com respeito e ajudá-lo a se desligar saudavelmente para poder ligar melhor com você. Agora eu percebo que todo casal precisa de um tempo para se ajustar, mesmo aqueles que se dão muito bem, aqueles que têm uma afinidade. A vida 2, ela vai agregar manias, hábitos, tradições de duas famílias diferentes e vai precisar de um tempo para se ajustar. Eu passei por ajustes no meu casamento, doutor César, e eu tenho a impressão de que o pessoal assistindo aqui o Vida e Saúde também teve ou tem que enfrentar isso. Só que quando a gente está em conflito, em busca daquele resgate, do amor, da confiança que às vezes foi quebrada, né, da intimidade que talvez não esteja ali afinada, parece que a gente não sabe as atitudes adequadas ou as mais assertivas para resolver e parece que a gente vou pedir para o senhor afastar aí um pouquinho, doutor César, parece que ao invés da gente se unir, em cada tentativa de resolução a gente acaba, dando uma separada. Vou deixar esse casal aqui, porque eu não quero afastar muito, não. Não queremos divórcio aqui no Vida e Saúde. Vamos falar de atitudes, então, que podem ajudar a gente a evitar ou a lidar com as crises do jeito certo. Aliás, doutor César, as crises, eu tinha um amigo que falava, um sábio amigo que falava, crise vai e crise vem para que se saiba quem é quem. A gente revela as nossas forças, as nossas fraquezas, o nosso lado feio, o nosso lado mais nobre durante crises, não é? Uhum. Exatamente. A crise serve para a gente aprender muita coisa, né, sobre qual é a melhor maneira de resolver o problema que gerou aquela crise, né? É um aprendizado. A crise é um momento de aprendizado. Talvez você esteja aí já pensando há muito tempo, ele não me ama, ela não percebe o quanto isso me magoa. Vamos partir para a atitude? Olha só, o que é que você pode fazer? Pensa com carinho aí, olha. Concentrar em dizer como se sente. Isso aqui foi uma lição para mim, a primeira vez que o senhor falou isso, doutor César, porque às vezes a gente só quer acusar. Porque ele não me vê, ele não me faz, ele não percebe. E sem dizer o que eu estou sentindo de fato. E muitas vezes isso que você está dizendo, né? Ele faz isso, faz aquilo, podem ser verdades. Mas, sabe, não vai funcionar para resolver questões conjugais tensas se você tenta conversar atacando o outro.
Porque quando você ataca o outro, você pode falar de uma coisa genuína que você precisa falar, que você está sofrendo, mas falar do que está sofrendo atacando o outro, provavelmente esse outro, depende do perfil de personalidade dele ou dela, vai ou contra-atacar, mas você também, você, ou vai tirar o time de campo, né? Ofende, se fecha. Então, aqui está falando. Ou seja, não vai render frutos. Então, quer dizer, é muito diferente. Vamos supor que uma esposa sinta a falta da presença do marido porque está trabalhando demais. Vamos pegar esse exemplo, né? Então, você está sentindo falta, você está sozinha muita parte do seu tempo da vida. Então, como é que vai abordar esse assunto? Você pode chegar de uma maneira errada, porque você trabalha muito, você não liga para mim, você já não é mais aquele homem de antes, você. Tá. O cara vai ficar irritado, impaciente, ou vai te atacar, ou vai desistir, ou vai desanimar. Agora, como é que você pode falar dessa necessidade? Porque realmente houve uma mudança no estilo de vida dele, ele está trabalhando demais, você está sozinha. Então, a maneira que pode funcionar é você falar como se sente. Então, como é que seria? Nesse exemplo, olha, querido, você tem trabalhado bastante, puxa, eu admiro você como profissional, mas você está com a carga horária pesada e eu estou muito sozinha, é ruim ficar sozinha. Aí você começa a descrever como que você se sente com aquilo que ele faz. Isso, com certeza, ou provavelmente, com muita probabilidade, ele vai te escutar, ele vai começar a pensar. Mas se você falar acusando, não dá certo. Não vai render o resultado que você está precisando. Olha outra atitude aqui, minha gente. Explore fatores gatilhos. Essa é uma linguagem bastante terapêutica, Dr. César. O que seriam fatores gatilhos? Todo casal tem fator gatilho. Olha, fator gatilho está na nossa vida em geral. Né? Fator gatilho na vida de casamento é o quê? Basta você pensar assim, o que é que quando ele faz te irrita muito? Ou não faz, né? O que é que quando ela faz ou não faz te irrita muito? Então, isso é o fator gatilho. Fator gatilho são aquelas coisas do dia a dia da vida, são pequenas coisas que disparam uma resposta emocional, em geral, inadequada. Tá. Então, você preste atenção, porque se você já percebeu que toda vez que ele diz uma palavra que você não gosta, você fica enfurecida, você vai sentar, conversar, você pode mudar essa palavra, mas também você precisa, até que ele consiga mudar ou ela mudar, você precisa se proteger, né? E pensar, ele falou aquela palavra, já sei que ele vai chegar em casa, ou ela vai chegar em casa. Se usar aquele argumento do porquê demorou muito, e usando aquela palavra, eu já vou ficar furiosa ou furioso. Então você respira fundo, se prepara. Não precisa ficar furioso, furiosa. Releva um pouco, deixa um pouquinho de lado, porque está aprendendo a lidar com essa situação. Olha, sabedoria aqui, gente. Tem mais uma atitude que você precisa pensar para ajudar nos relacionamentos aí, expressar as realidades pessoais individuais. Isso é importante, sabe? Porque aqui a gente pode falar muita coisa, viu, Teru? Mas olha, tem 40% das pessoas tem um tipo de temperamento que não consegue falar daquilo que sente falta. Né? Então, e muita gente, esse é mais comum na mulher do que no homem, mas pode acontecer no homem, em termos de casamento, é achar que se ele me ama, já sabe o que eu quero, o que eu preciso, sem eu precisar falar. Ei, alô, isso não é realidade, né? A gente não tem uma bola mágica na cabeça que adivinha. E as mulheres adoram dar uma indireta, né? Tá viajando, quer parar lá naquele posto e ao invés de falar esclarecidamente, ela fala, vontade de usar banheiro e tal, mas o marido para no posto errado, aí já é o motivo. Tem que ser claro. Então tem que ser claro, você seja clara, né, no que você está precisando. Tem gente que fala assim, mas se eu for pedir alguma coisa para ele fazer, eu não sei se ele vai fazer porque me ama ou porque realmente está com pena de mim ou tal. Para com isso, você tem que falar porque o outro não vai adivinhar tudo que você precisa. Boa! Seja claro, seja pontual, expresse as suas vontades, as suas realidades pessoais. Assumir a responsabilidade sobre os erros é diferente de se culpar, Dr. César. E aqui a gente vê muitas pessoas, e eu já caí nessa armadilha também, de me culpar ao invés de assumir a responsabilidade. Explica pra gente qual é a diferença. A culpa parece que ela não produz algo bom depois, um aprendizado talvez. Assumir responsabilidade sobre os erros, porque a gente pode, é muito comum da nossa defesa da dor emocional, a gente usar a negação, né? O que é negação? A mulher fala assim, poxa, faz uns dias que você nem me beija quando vai para o trabalho e tal. Né? E, não, mas é porque eu estou muito atrasado, não é porque eu tenho que consertar o pneu do carro antes de ir para o trabalho. Ele não para poder pensar, é verdade, querida, realmente, vem cá, dá um beijinho aqui e tal. Então,
Assumir a responsabilidade é você admitir que você está tendo uma falha e que é sua. Para de ficar culpando o outro por causa dessa falha. Isso é terapêutico, né? Davi, quando foi lá para criar a mulher do seu comandante, né? E depois Deus mandou Natan para falar com ele, o que Davi fez? Ele fez besteira, adulterou e tudo mais, mas ele falou assim, é verdade, eu pequei. Admitiu, assumiu e isso é saudável, né? Legal, então você tem condições de fazer diferente quando você assume o seu erro. Olha, outra atitude para ajudar na resolução dos conflitos aí, gente. Formar planos produtivos para a cura. Às vezes, a nossa mente só está funcionando em cima do problema, em cima de não ver uma luz no fim do túnel. E aí a gente não tem realmente clareza para buscar soluções para resolver, para curar o problema. Você sabe que vocês, mulheres, estão de parabéns, Teru, porque mulheres casadas, né, vocês, mulheres, são mais as primeiras que tomam iniciativa para ajudar a consertar situações dos filhos, do casamento em si. Nós, homens, somos mais, a gente vai empurrando com a barriga e tal, dá um presentinho aqui, um presentinho ali. Mulher gosta, né, de discutir a relação, né? O homem foge um pouco. E tal. Então, fazer planos produtivos para a cura de problemas conjugais é um processo, viu, gente? Não é da noite para o dia também, né? Não é com presentinho, uma viagem, não sei para quê, ou enfim. Então, vocês podem fazer planos, né? Vamos fazer encontro de casais, vamos ler um livro juntos, vamos assistir aquela palestra que fala sobre conflitos conjugais, vamos no seminário que fala sobre isso. Então, faz um plano, porque tem que ter um plano prático para ser resolvido, para ser praticado, né? Feito, e aí encontrar algumas saídas. Doutor César, a gente colocou aqui essas 5 sugestões, esses 5 conselhos aqui bem importantes, fazendo de tudo para unir esse casal. Vamos unir de novo, doutor César? Porque, olha, gente, existem problemaços, probleminhas, problemões que podem ser resolvidos quando nós tomamos a atitude certa, quando nós olhamos para a coisa do jeito certo. E é Deus quem dá essa inspiração, mas Ele também inspira homens, inspira terapeutas, inspira pessoas que podem te ajudar. Agora, chegou uma interação, doutor César. Vamos ver. Na verdade, um testemunho que eu queria trazer aqui na tela do Vida e Saúde. Quem está falando com a gente é a Ivonice Oliveira. Obrigada pela interação, querida. Ela disse que é casada há 33 anos, mas sempre teve problema porque o marido bebe muito. Não temos brigas, pois luto pela paz na família, mas ele se afastou de mim e hoje vivemos como irmãos, mantendo o respeito. É muito difícil viver assim, mas confio que Deus é o meu refúgio. Ivonice, corajosa sua interação aqui. Não é muito comum mais hoje em dia ver essa persistência, né, num casamento que de repente não está mais funcionando, doutor César, mas talvez seja a vontade de que ele funcione que mantenha ela ali ainda na esperança, né, de que as coisas melhorem de alguma maneira. Uma vantagem que tem na sua história é que ele é um indivíduo que tem problemas com álcool, mas não é violento, né, porque a maioria tem violência envolvida no excessivo beber, né? Mas eu acho que você não deveria se acomodar com isso não, sabe, com a sua história. Não se acomodar. Existe um grupo chamado Al-Anon, AL-Anon, que é um grupo que ajuda as pessoas que convivem com o alcoolismo a saber como lidar com a situação. De repente você entra no site aí, procura o site e tem a literatura, é muito boa a literatura do Al-Anon, AL-Anon, Anon de anônimo, né? E não desista, porque de repente alguma coisa que você vai aprender no convívio com esse indivíduo que tem problemas com álcool vai mudar a maneira dele lidar com você, sabe? Muitas vezes, quando um muda, o outro pode mudar por uma reação à sua mudança. Muda para melhor, né? Então não se acomode não, tá? Deus pode fazer algumas coisas importantes na sua vida e você passar a ter, não só viver como irmãos, mas voltar a ser como marido e mulher. Obrigada pela interação, viu, Ivonice?
Nós vamos agora para o intervalo e, na volta, você confere aqui como você pode aliviar as tensões na vida conjugal. E ainda hoje o Dr. César vai responder as dúvidas que vocês mandam para a gente. Então, tá com dúvida? Gostaria de ver o seu caso discutido aqui? De alguma maneira, você pode mandar sua questão anonimamente. É só pedir aqui na interação que a gente respeita a sua vontade. Mas já aproveita o intervalo que vamos ter agora para você mandar as suas dúvidas aqui. A gente vai ali e volta já.